Tudo acontecia à vista de todos. Por que não punir em segredo? O objetivo não era apenas a dor física, era a mensagem visual para a multidão. As punições eram brutais e públicas: praças de mercado, estádios de futebol, ruas movimentadas. Não havia paredes para esconder a violência. Na filmagem, nota-se: a plateia observa em silêncio absoluto. À primeira vista, justiça severa, mas na prática, intimidação em massa. O impacto foi devastador. Uma geração inteira de mulheres afegãs carregou essas marcas. Elas não perderam apenas a liberdade, perderam a sensação básica de segurança. Mas o pesadelo não acabou ali. O medo atravessou décadas. Ele ainda assombra as ruas e as casas do país hoje. O terror se tornou permanente. 1970. Cabul não parecia uma zona de guerra. Por que as imagens dessa época chocam tanto hoje? Parecia uma sociedade moderna em plena ascensão. Mas a geopolítica tinha outros planos para o Afeganistão. Nas cidades de Cabul, Herat e Mazar-e-Sharif, o cotidiano oferecia oportunidades que logo desapareceriam. Mulheres caminhavam sem escolta. Elas ocupavam as salas de aula das universidades e trabalhavam em escritórios. O medo de ser parada na rua não existia. Na filmagem de época, nota-se: saias na altura do joelho convivem com lenços tradicionais nas calçadas. A Universidade de Cabul registrava milhares de alunas em meados da década. Elas dominavam os cursos de medicina, literatura e direito. Hospitais inteiros dependiam de enfermeiras e médicas. Muitos pacientes exigiam ser tratados por mulheres. Nos bancos e repartições públicas, funcionárias carimbavam papéis e atendiam o público sem restrições. Meninas caminhavam para a porta-escola. Carregavam mochilas pesadas e livros nas mãos. Algumas cobriam a cabeça, outras deixavam o cabelo ao vento. Famílias passavam os finais de semana em jardins públicos e lagos. O rádio tocava música local. Cinemas exibiam filmes e livrarias vendiam romances de toda a região. O país mantinha áreas conservadoras, sem dúvida. Mas nas cidades havia uma atmosfera leve. As mulheres sentiam que podiam sonhar. Mas essa tranquilidade tinha prazo de validade. Dezembro de 1979. A União Soviética invadiu o território. A luta destruiu estradas, casas e bairros inteiros. Foguetes começaram a cair em cidades que antes eram refúgios de paz. O som das sirenes virou rotina. O cheiro de queimado impregnou o ar. Famílias deixaram tudo para trás. Fugiram apenas com a roupa do corpo para o Paquistão ou o Irã. A guerra matou cerca de 1 milhão de afegãos em 10 anos. O conflito causou danos estruturais jamais vistos. Milícias locais se formaram no calor da batalha. Cada uma tinha seu líder e seu método de controle. Alguns tentavam proteger a população. Outros usavam a violência como linguagem. À primeira vista, a saída dos soviéticos em 1989 traria paz. Mas, na prática, iniciou-se uma disputa brutal pelo poder entre as milícias. De 1992 a 1994, Cabul tornou-se um local de morte. A câmera registra edifícios residenciais transformados em carcaças de concreto perfurado. Foguetes atingiam mercados, ônibus e casas quase diariamente. Famílias viviam em pânico, sem saber onde o próximo morteiro cairia. As mulheres tentavam manter a vida, mas o cerco se fechava. A liberdade encolhia enquanto os combates se intensificavam. O país estava exausto, as pessoas queriam paz, queriam ordem, queriam qualquer um que pudesse parar as batalhas intermináveis. Nesse vácuo de caos, um novo grupo surgiu. Eles diziam que limpariam o país da corrupção. Prometiam parar os senhores da guerra. O nome deles era Talibã. Eles apareceram pela primeira vez em 1994, perto de Kandahar. 1994. Foi nesse ano que eles surgiram nos arredores de Kandahar. O líder era o Mullah Mohammed Omar, um ex-combatente da guerra contra os soviéticos. Ele não tinha um dos olhos, perdeu em batalha, mas sua visão para o Afeganistão era clara e rígida. A maioria dos primeiros membros eram jovens, garotos que cresceram em campos de refugiados e estudaram em madraças. Nessas escolas, a educação era limitada, apenas textos religiosos, nenhuma ciência, nenhuma história secular. Eles eram disciplinados, eram estritos, estavam determinados a impor sua própria versão da lei. Por que os aldeões os receberam inicialmente como heróis? O sul do Afeganistão estava mergulhado no caos. Roubos, sequestros, milícias exigindo suborno em cada estrada. O povo estava exausto. Quando o Talibã puniu um grupo de criminosos locais em 1994, a mensagem foi clara:
Muitos viram naqueles jovens armados uma solução. O apoio se espalhou como fogo. Em menos de um ano, eles controlavam as partes principais da província de Kandahar. No início de 1995, o movimento avançou. Marcharam para o norte e para o leste, capturaram Ghazni, tomaram Zabul, ocuparam partes de Helmand. Seus combatentes encontravam pouca resistência. Muitos senhores da guerra rivais estavam enfraquecidos, outros eram impopulares demais para reunir defesa. À medida que avançavam, fechavam os tribunais locais. Juízes seculares foram demitidos. Em seus lugares, o Talibã instalou seus próprios magistrados. Mas isso era apenas o começo. Setembro de 1996, o momento decisivo chegou. Após 2 dias de combates intensos, os tanques entraram em Cabul. Os líderes do governo fugiram. O Talibã anunciou imediatamente o Emirado Islâmico do Afeganistão. A vida mudou no mesmo instante. Ordens foram emitidas pelos alto-falantes e pelo rádio. As mulheres ouviram a sentença. Não podiam mais trabalhar. Escritórios, hospitais e escolas estavam proibidos para elas. Na gravação de arquivo, nota-se: as ruas se esvaziam de rostos femininos. Escolas para meninas foram fechadas nas primeiras semanas. As regras de vestimenta tornaram-se absolutas. Sair de casa sem um parente do sexo masculino tornou-se um ato perigoso. Música, filmes e diversas formas de entretenimento desapareceram da noite para o dia. Fitas cassete eram queimadas nas esquinas. No início, essas regras eram faladas apenas como avisos. Alguns moradores pensaram que o regime poderia abrandar com o tempo, achavam que era apenas uma fase de transição. Mas à medida que o Talibã se organizava, a fiscalização saiu das sombras. Eles começaram a aplicar as regras à luz do dia. Puniam qualquer um que quebrasse a menor restrição. E foi nesse momento que o medo se tornou real. O estádio Ghazi. Antes, era usado para partidas de futebol e celebrações. Agora, tornou-se um dos primeiros locais de punição pública. Mais tarde, o estádio de esportes de Cabul também foi utilizado. À primeira vista, uma arena esportiva comum. Mas na prática, um teatro de execução. Esses lugares foram escolhidos por um motivo tático. Milhares podiam se reunir ali. O Talibã queria que todos testemunhassem. Queria que a cidade visse o que acontecia com quem desobedecia. A câmera registra. As arquibancadas estão lotadas, mas o silêncio é absoluto. Mulheres eram trazidas para o centro do campo. As acusações variavam, mas o desfecho era sempre brutal. Uma mulher foi levada ao estádio apenas por andar na rua sem um guardião masculino. Outra foi punida por um motivo ainda mais fútil. O Talibã alegou que seus sapatos faziam muito barulho enquanto ela caminhava. Ouve-se o som seco do chicote estalando no ar. Uma professora também foi arrastada para o campo. Seu crime foi tentar voltar à sala de aula. Ela esperava continuar seu trabalho, ensinar as crianças. Foi tratada como criminosa. Cada caso era diferente. Mas a mensagem era única. Sob o novo sistema, as mulheres não tinham direito de se mover, trabalhar ou agir de forma independente. Os combatentes do Talibã carregavam os instrumentos da lei: varas de madeira, cabos de aço, chicotes de couro. O número de chibatadas dependia da acusação. Às vezes eram 10 golpes, às vezes passavam de 30. As pessoas em Cabul nunca tinham visto punições assim, não de forma tão aberta, não com essa escala. Mulheres que antes caminhavam para o trabalho com confiança, agora ficavam em casa por dias. Trancavam as portas. Famílias tinham medo de deixar suas filhas saírem, mesmo para necessidades básicas. Os hospitais entraram em colapso. Trabalhadoras experientes, médicas e enfermeiras foram removidas de seus postos durante a noite. Pacientes ficaram sem atendimento. Essas primeiras punições serviram a um propósito maior. O Talibã percebeu que o medo público era uma ferramenta eficiente. Controlar a cidade pelo terror era mais fácil do que pela política. Essa confiança os levou a pressionar ainda mais. Eles criaram um sistema que nos anos seguintes se tornaria ainda mais severo. O medo venceu. 1997. Nesse ano, o mapa do Afeganistão mudou radicalmente. As forças do Talibã avançaram sobre o território como uma tempestade de areia. Como eles conquistaram tanto espaço tão rápido? Parecia uma operação militar complexa, mas a estratégia era baseada no terror puro. Cidades caíram uma após a outra: Herat, Farah, Nimruz, Uruzgan e Helmand. Todas sucumbiram à autoridade do grupo. Não houve longos cercos, houve rendição. Assim que tomavam um centro urbano, instalavam seus próprios comandantes. Cada líder aplicava a lei de forma arbitrária.
As punições variavam de uma rua para outra, mas o medo era uma constante universal. Herat tornou-se o epicentro da repressão contra as mulheres. O Mullah Abdulmanan Niyazi assumiu o controle da região. Ele impôs as restrições mais severas já vistas. Nos registros da época, vê-se hospitais precários, lotados de vítimas da guerra civil. Enfermeiras tentavam manter o sistema funcionando, mas a dedicação custou caro. Quando chegavam para trabalhar, eram espancadas pelos milicianos. O crime delas era exercer a profissão sem a permissão expressa de um homem. Mas isso era apenas o começo. Em Cabul, a barbárie virou rotina administrativa. Semanalmente, os tribunais religiosos abriam novos processos. As acusações desafiavam a lógica. Uma mulher foi detida porque suas meias eram consideradas muito finas. Outra foi condenada por caminhar com passos muito firmes. A interpretação era subjetiva, a punição era física. À primeira vista, uma tentativa de impor moralidade, mas na prática, era um sistema de quebra psicológica. Muitas mulheres precisavam de tratamento médico após as sentenças. Açoitamentos deixavam cortes profundos e ossos trincados. Ir ao hospital público era arriscado. O atendimento migrou para a clandestinidade. Médicos recebiam pacientes no meio da noite. Ouve-se apenas o sussurro das consultas e o som de ataduras sendo cortadas. Esses profissionais tratavam os ferimentos sabendo das consequências. Se fossem pegos ajudando sem autorização, o próximo espancamento seria neles. Para garantir a obediência, o Talibã mobilizou uma força específica: o Departamento para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício. A câmera captura, oficiais patrulhando os mercados com varas longas de madeira debaixo do braço. Eles ocupavam as esquinas estratégicas, estavam prontos para interrogar qualquer mulher que passasse. Perguntavam sobre o destino, a roupa, a companhia. O som da vara batendo na perna era o aviso para quem hesitava em responder. O terror infiltrou-se nas residências. As janelas deixaram de ser uma abertura para o mundo. Tornaram-se uma ameaça à segurança. Famílias pregavam cobertores grossos sobre os vidros. A luz natural foi banida dos interiores. As filhas eram mantidas longe das frestas para não serem vistas da rua. No quadro, fachadas de casas completamente vedadas, como se estivessem abandonadas. A vida normal foi extinta. 1998. A normalidade desapareceu em questão de horas. O Talibã avançou com força total sobre o norte, visando a cidade de Mazar-e-Sharif. Não era apenas um vilarejo, era um centro estratégico vital com centenas de milhares de habitantes. A batalha pelo controle da cidade durou dias. Tiros, explosões e fumaça cobriram as ruas. Mas quando o Talibã finalmente assumiu o comando em agosto, o silêncio que se seguiu foi pior que o combate. As consequências foram devastadoras. Civis morreram no caos da tomada. O medo instalou-se imediatamente, porque as mulheres foram os primeiros alvos. Parecia apenas controle religioso, mas era uma eliminação sistemática da influência intelectual. Professoras da Universidade de Balkh, advogadas dos tribunais locais, funcionárias de escritórios do governo. Todas foram removidas de seus cargos na mesma semana. Elas não apenas perderam o emprego, foram apagadas da vida pública. Na filmagem de arquivo, vê-se portões de escolas femininas trancados com correntes. Da noite para o dia, milhares de estudantes ficaram sem ter para onde ir. As buscas domiciliares começaram imediatamente em toda Mazar-e-Sharif. O Talibã não respeitava portas fechadas. Durante essas batidas, puniam mulheres encontradas do lado de fora, mesmo que estivessem a apenas alguns passos de suas próprias casas. Praças públicas como Shaharsu mudaram de função. A área ao redor da famosa Mesquita Azul deixou de ser um local de contemplação. Virou um palco de execuções de sentenças. Ouve-se o estalo dos chicotes nas gravações da época. Quem ia ao mercado voltava para casa tremendo após testemunhar a flagelação em praça aberta. Mas isso era apenas o começo. Em Cabul, a escala da violência era industrial. O estádio da cidade tornou-se o centro das atenções. Milhares de pessoas se aglomeravam nas arquibancadas. Não por escolha, a presença era uma exigência do regime. À primeira vista, um evento esportivo, mas na prática, um ritual de terror coletivo. Um caso específico marcou a memória da capital. Uma mulher na casa dos 20 anos. A acusação, adultério. Ela foi trazida para o centro do gramado. A punição física foi tão severa que gerou reações inesperadas. Até mesmo alguns apoiadores do Talibã admitiram em conversas privadas que a cena os perturbou. Mas o desconforto deles não mudou nada.
o sangue manchou o chão e o sistema permaneceu intacto. Em Herat, as acusações seguiam outra lógica. Mulheres eram punidas por costurar roupas que o Talibã considerava inaceitáveis. Outras cometiam um crime ainda maior: estudar. Em porões e salas escondidas, grupos tentavam manter a educação viva. A câmera registra livros didáticos escondidos sob tábuas no chão. Quando descobertas, a punição era pública e dura. Não havia negociação. 1999. O Talibã controlava quase todo o território nacional. Apenas algumas áreas no norte permaneciam sob o comando de forças de resistência. Com o domínio consolidado, o regime apertou o cerco, acabaram-se os avisos verbais, acabou-se a pressão comunitária. A aplicação das regras tornou-se mecânica e sem hesitação. E as mulheres sentiram o golpe mais forte. Jalalabad transformou-se em um laboratório de repressão estrita. Comandantes forçavam as mulheres a se cobrirem de maneiras muito específicas. Se qualquer parte da roupa fosse considerada imprópria, elas eram paradas e punidas no local. O Departamento para a Promoção da Virtude tornou-se mais agressivo. Os oficiais não esperavam mais nos postos de controle ou mercados. Eles invadiam. Entravam nas casas sem aviso prévio, revirando pertences em busca de qualquer infração. Mulheres que antes trabalhavam como professoras ou policiais tornaram-se alvos prioritários. Eram vigiadas constantemente pelos oficiais locais. Para o Talibã, elas representavam os velhos tempos que precisavam ser erradicados. A vida privada havia deixado de existir. 2000. O ano começou com uma catástrofe silenciosa. Por que a natureza se voltou contra o Afeganistão naquele momento? Parecia um castigo divino, mas o que ocorreu foi uma seca brutal que varreu o país. Províncias inteiras como Badghis, Ghor e Faryab viraram pó. Plantações morreram. 3 milhões de pessoas não tinham o que comer. Onde antes havia colheitas, agora só restava terra rachada e campos vazios. Para as mulheres, o cenário era ainda pior. Elas já viviam nas sombras, expulsas da vida pública, sem renda, sem liberdade de movimento. Visual Suggestion. A câmera registra vilarejos secos, figuras cobertas por burcas caminhando com dificuldade contra o vento. Tarefas simples viraram missões de risco. Sair de casa significava desafiar a lei. A fome forçou a quebra de regras. Nas casas, mães tentavam bicos desesperados apenas para sobreviver. Algumas saíam de madrugada, passos leves, respiração contida. Iam buscar pão ou água nos poços públicos antes que os patrulheiros acordassem. Outras costuravam roupas escondidas para vender a vizinhos, mas os oficiais estavam atentos. Patrulhas do Talibã vigiavam cada esquina. A seca trouxe paranoia, não piedade. Os comandantes acreditavam que qualquer movimento fora de casa precisava ser controlado. Quem fosse pega na rua sem permissão sofria a sentença ali mesmo no asfalto. O motivo não importava. Tentar alimentar os filhos não era desculpa, mas isso era apenas o começo da repressão. Em Kandahar, o trabalho virou crime. Várias mulheres tentaram atuar como costureiras dentro de suas próprias casas. Os oficiais invadiram. Para os comandantes locais, qualquer atividade econômica feminina era desobediência civil. A punição foi imediata. Em Herat, a situação se repetiu. Um pequeno grupo se reunia em segredo, não para conspirar, mas para aprender a ler. Queriam apenas ajudar suas famílias durante a crise. Visual Suggestion. No quadro, livros escolares velhos jogados no chão de terra batida. Os oficiais descobriram o local. As mulheres foram arrastadas para fora. A punição foi pública. Serviu de aviso para todo o bairro. Aprender era proibido. Kabul testemunhou a crueldade contra a medicina. Uma ex-médica atendeu uma criança doente em sua sala. A família não tinha dinheiro para viajar. Silent Tension. À primeira vista, um ato de humanidade, mas na prática, um crime contra o regime. A visita foi descoberta. A médica foi punida por exercer a profissão sem o carimbo oficial dos fundamentalistas. Dentro da liderança, as rachaduras apareceram. Alguns líderes viam a seca como um sinal de que o povo precisava de disciplina mais rígida. A linha dura pressionava por controle total. Outros hesitavam, temiam que chicotadas em meio à fome causassem uma revolta popular. O debate foi curto, os radicais venceram, as punições aumentaram. Visual Suggestion. Ouve-se o som seco de golpes e gritos em praça pública. Mais mulheres foram espancadas. O medo superou a fome. Famílias inteiras juntaram seus poucos pertences e fugiram para o Paquistão ou o Irã.
Aldeias ficaram desertas, o país esvaziou em busca de segurança. Então, chegou o ano que mudou tudo. Setembro de 2001. Os ataques nos Estados Unidos mudaram a rota do mundo naquela noite. A pressão internacional focou imediatamente no Talibã. Em semanas, as operações militares começaram. O céu se encheu de caças. Em meados de outubro, o regime começou a perder o controle. As cidades caíam uma a uma. Kedat caiu primeiro no início de novembro. Cabul caiu em 13 de novembro de 2001. Kandahar, o berço do movimento, rendeu-se em dezembro. O sistema, construído ao longo de 5 anos brutais, colapsou em poucas semanas. Durante esses meses finais, o caos governou as ruas. Combatentes do Talibã fugiam em caminhonetes. Registros eram destruídos às pressas. O cheiro de papel queimado tomava conta dos escritórios. Muitas punições executadas nesse período nunca foram documentadas. Mas os sobreviventes descreveram o padrão. Por que eles continuaram punindo mesmo na derrota? O tempo era curto, mas o fanatismo falava mais alto. Em Cabul, oficiais correram para realizar uma última rodada de punições públicas antes que a cidade escapasse de suas mãos. Mulheres que tentavam deixar a cidade para fugir dos combates eram paradas, foram acusadas de violar as regras do Talibã. Algumas foram espancadas em praças públicas. A multidão se reunia, paralisada, sem saber o que aconteceria a seguir. Mas tudo mudou no momento em que o Talibã caiu. Pela primeira vez em anos, mulheres pisaram nas calçadas sem permissão. Meninas retornaram para salas de aula que estavam trancadas por meia década. Escritórios do governo reabriram as portas, contrataram funcionárias novamente. Em 2002, elas estavam de volta. Hospitais, universidades, escritórios de advocacia e até na administração pública. De 2002 a 2020, o Afeganistão viveu entre duas realidades diferentes. Em cidades como Cabul, Herat e Mazar-e-Sharif, a vida avançava. Parecia que o país estava finalmente se reconstruindo. Prédios subiam. O comércio fluía. Mas isso era apenas uma parte da verdade. Longe das cidades, a história era diferente. Distritos rurais enfrentavam combates constantes. O Talibã lentamente retornou aos antigos redutos, especialmente após 2005. Eles construíram tribunais paralelos em lugares como Helmand, Uruzgan, Kunduz, Ghazni e Paktika. À primeira vista, vilarejos pacatos, mas na prática, zonas sob lei marcial não oficial. Esses tribunais julgavam pessoas usando regras estritas, similares ao sistema dos anos 90. E exatamente como antes, as mulheres foram as primeiras a sangrar. Os relatórios registram casos específicos. Em 2010, na província de Kunduz, uma mulher foi punida. O crime: falar com um homem que não era seu parente. Em 2012, na província de Parvan, membros do Talibã puniram outra mulher por uma acusação ligada ao casamento. Em 2015, em Badakhshan, uma mulher tentava escapar de um casamento abusivo. Foi capturada e punida por combatentes locais. Na filmagem desses eventos, nota-se o medo nos olhos das vítimas. Esses incidentes mostravam que o velho sistema ainda estava vivo. O mundo acreditava que o capítulo mais sombrio havia terminado. Diplomatas celebravam o progresso. Mas, para muitas mulheres afegãs, parecia que o passado estava voltando lentamente. 15 de agosto de 2021. O pesadelo se tornou realidade. Combatentes do Talibã entraram em Cabul. Em questão de horas, a estrutura do governo não apenas cedeu, ela colapsou. O presidente Ashraf Ghani fugiu do país no mesmo dia. Ele não deixou planos de contingência, deixando milhões de pessoas em estado de choque e confusão absoluta. As ruas se encheram instantaneamente. Famílias corriam desesperadas em direção ao aeroporto. O objetivo era um só: escapar antes que o velho sistema fechasse o cerco. O som de gritos e motores de avião dominava a cidade, mas as mudanças começaram dias depois. O novo regime emitiu ordens diretas. As mulheres deviam permanecer em casa até segunda ordem. As escolas de ensino médio para garotas fecharam as portas apenas um mês após a tomada de poder. Mulheres que trabalhavam em canais de TV, ministérios, bancos e universidades receberam o ultimato. Até grupos humanitários foram afetados. A ordem era parar de trabalhar ou aguardar instruções que nunca chegariam. O progresso construído em 20 anos desapareceu quase instantaneamente. À primeira vista, uma promessa de moderação para a comunidade internacional, mas na prática, o retorno da linha dura.
Inicialmente, o Talibã prometeu ao mundo que as coisas seriam diferentes desta vez. Disseram que não planejavam trazer de volta as punições públicas, mas as pessoas que viveram a década de 90 sabiam a verdade. Essas alegações não valiam nada, e não demorou para a máscara cair. Em poucas semanas, sinais do antigo sistema começaram a surgir. Patrulhas interrogavam mulheres nas ruas. Comandantes locais voltaram a impor regras rígidas de vestimenta. O medo era palpável. As famílias sentiam o mesmo terror de anos anteriores. As punições recomeçaram no silêncio. Dezembro de 2021. Província de Ghor. Oficiais locais do Talibã puniram várias mulheres. A justificativa oficial: crimes morais. As acusações eram vagas. As vítimas não tiveram advogados e nenhuma chance real de defesa. Famílias que tentaram intervir receberam avisos duros para manter o silêncio. Por que a violência se tornou pública tão rápido? Porque o medo precisava ser visível. Em janeiro de 2022, a situação escalou em Kandahar. As punições foram executadas dentro de uma grande mesquita, logo após as orações de sexta-feira. As pessoas receberam ordens para assistir. O som dos golpes ecoava no salão. Em março de 2022, na província de Takar, outra mulher foi punida. Comandantes locais a acusaram de violar regras de casamento. Cada caso servia como um lembrete brutal para o país. O sistema havia retornado exatamente da forma que o povo temia. Nessa época, o líder supremo do Talibã, Hibatullah Akhundzada, deu uma ordem clara. Ele anunciou que as punições tradicionais, sob a interpretação deles da lei islâmica, seriam totalmente aplicadas novamente. A mensagem foi enviada aos governadores provinciais de todo o país. A diretriz não deixava margem para dúvidas. Reiniciem as punições públicas sem demora. Após esse anúncio, os casos se espalharam rapidamente. Comandantes locais queriam mostrar lealdade. Eles forçaram as regras com rigor excessivo. Cada mês de 2022 trouxe novos incidentes. Em novembro, punições públicas ocorreram em várias províncias, incluindo Logar, Kapisa e Parvan. A câmera registra multidões reunidas para o espetáculo da violência. Algumas sentenças envolviam mais de 100 chicotadas. Homens, mulheres e até crianças eram obrigados a assistir tudo na primeira fila. O ciclo estava completo. Mais de 100 chibatadas rasgaram as costas das vítimas. 7 de dezembro de 2002, província de Farah. O estádio local não recebeu uma partida de futebol naquele dia, recebeu um tribunal a céu aberto. Porque a multidão não se dispersou? O portão estava aberto. Mas o terror paralisou cada um dos 1000 espectadores presentes. O sol batia forte sobre as arquibancadas de concreto. Homens, mulheres e crianças assistiam em silêncio absoluto. Oficiais do Talibã arrastaram os acusados para o centro do campo. Eram punições severas para crimes variados. Ouve-se apenas o som seco do impacto e a respiração pesada dos carrascos. O evento foi anunciado com dias de antecedência. O objetivo era garantir público máximo. Durou horas. Quando a poeira baixou, ninguém tinha dúvidas. O recado foi dado. Mas isso era apenas o começo. 21 anos depois, o cenário se agravou. Em 2023, o Afeganistão consolidou-se como o território mais hostil para mulheres em todo o planeta. As execuções e açoitamentos públicos tornaram-se rotina em províncias como Bamiyan, Kandahar, Nuristan e Baghis. À primeira vista, uma sociedade tentando se reerguer, mas na prática, um cárcere a céu aberto. Mulheres que antes ocupavam cargos de destaque desapareceram das ruas. Engenheiras, jornalistas, médicas, especialistas em agricultura e advogadas. Elas não foram apenas demitidas, foram apagadas da vida pública. Agora, permaneciam trancadas em casa, dia após dia. Carreiras construídas com anos de esforço desmoronaram em questão de meses. Diplomas tornaram-se papéis inúteis escondidos em gavetas. A esperança desaparecia a cada novo decreto, a cada nova restrição anunciada no rádio. E o mundo apenas observava. Na filmagem, nota-se. Os rostos na multidão não demonstram raiva, apenas resignação. Não era um surto de violência aleatória, era um sistema burocrático eficiente. As punições do Talibã nunca foram espontâneas. Seguiam uma hierarquia rígida. Vários grupos sustentavam essa engrenagem. O Ministério para a Promoção da Virtude criava as leis. Comandantes distritais organizavam a logística. Juízes religiosos davam o aval teológico.
E na ponta final, os executores locais patrulhavam os bairros. A câmera registra. Veículos com homens armados circulam lentamente pelas ruas de terra. Quando uma infração é reportada, o processo é sumário. Os oficiais levam a mulher acusada diretamente a um juiz escolhido pelo regime. Não há advogados de defesa. Não há testemunhas a favor. Não há chance de explicar o contexto. A sentença é decidida em minutos. As famílias das acusadas permanecem caladas. O medo de serem os próximos alvos sufoca qualquer tentativa de protesto. Essa estrutura de poder quase não mudou desde a década de 1990 até os anos 2020. O padrão se repetiu com exatidão matemática. As mulheres sempre foram o alvo principal. As regras não apenas limitavam seus movimentos. Elas definiam se poderiam viver ou morrer. Assim se consolidou o controle total.